Você tem uma tarefa importante: reconciliar as pessoas com Deus. Agora é a hora de se tornar um porta-voz da verdade. Hoje é sua chance de falar com palavras que as pessoas possam ouvir. É um dia para resgatar, redimir e falar sobre a justificação. Mas como falar? Como escolher as palavras certas? Como começar? Para cumprir esta missão vital e responder ao maior chamado, é preciso estar preparado. Vamos nos preparar juntos para cumprir o ID de Jesus. Sua vida só terá significado se você viver para que Cristo seja conhecido. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 7. Perdoe-me, Senhor. A paz do Senhor, prezado professor, prezada professora. Nós estamos agora na lição 7 e vamos refletir a respeito do tema que diz: Perdoa-me, Senhor. Essa lição, ela tem como base o Salmo 51. Talvez seja o salmo principal que aborde um dos maiores problemas, se não o maior problema da humanidade, que se chama pecado. Nesse salmo nós temos ali a confissão de Davi em relação ao seu pecado. Antes de analisarmos um pouco algumas questões que nos ajudam a entender melhor esse salmo, eu gostaria de destacar com você essa tabela que você vai ver agora na tela, que se encontra na página 49, a página da sua revista de professor, que você pode ver aí com a gente. Nessa página 49 nós temos essa tabela que mostra 4 estruturas do Salmo. O Salmo 51, ele tem 17 versículos, e essa tabela nos mostra que os versículos 1 e 2 trata a respeito do reconhecimento da natureza misericordiosa de Deus. Ou seja, o salmista reconhece que Deus é misericordioso, que Deus é piedoso, por isso que no Salmo está destacado a expressão tem misericórdia e também a expressão benignidade. O segundo ponto é a confissão de pecados. Aí o versículo 3 a 5 é a confissão específica do pecado de Davi, ele falando especificamente a respeito do seu pecado. Então ele tem a perspectiva de que Deus é misericordioso e benigno, então ele vai a esse Deus e confessa o seu pecado. O terceiro ponto é a busca por misericórdia, que é o versículo, é a busca por restauração, que é o versículo 6 e 13. E ali ele vai desejar ser restaurado por Deus mediante a confissão do pecado. E finalmente a adoração verdadeira, que são os versículos 14 a 17. Uma vez os pecados confessados, uma vez restaurado, ele agora pode adorar verdadeiramente. Pois bem, essa tabela ela nos mostra, de um modo geral, como o Salmo está organizado. Então, no primeiro tópico, você, professor, pode trabalhar com a classe fazendo
algumas ênfases em algumas expressões que o Salmo traz, principalmente nos 2 primeiros versículos. Isso aqui eu estou me referindo ao primeiro tópico, que fala da misericórdia e confissão do pecado de Davi. Então você vai observar também, prezada professora, que há umas expressões destacadas no primeiro tópico, como nós lemos já, né? Tem misericórdia e benignidade. Depois outras expressões como apaga minhas transgressões e tua misericórdia, lava-me e purifica-me. Essas expressões, elas trazem o seguinte entendimento: Deus é misericordioso, Deus é benigno e por isso só Ele pode lavar e purificar a alma do salmista. É a perspectiva e o entendimento que só Deus pode fazer isso. Homem nenhum pode lavar pecado do ser humano. Pessoa alguma pode purificar o coração do ser humano, a não ser o nosso Deus. E mediante a esse reconhecimento é onde humildemente o salmista se dirige a Deus confessando e especificando o pecado praticado. Ou seja, são 2 pontos que a gente observa nos versículos 3 a 5, que é o pecado específico praticado pelo salmista e a consciência da inclinação humana ao pecado desde o início da existência. Aqui nesse salmo está contido, inclusive, um dos pontos mais importantes, que é a doutrina do pecado, a doutrina da corrupção total. Ou seja, o ser humano nasce pecador. Esse é o grande contraponto, inclusive, do cristianismo com a sociedade que nós estamos inseridos. Na sociedade há ideias que tendem a colocar a natureza humana sempre como positiva, o ser humano como sempre sendo bom. E a fé cristã, ela traz com muita clareza o real estado da alma do ser humano sem Deus. E a partir dessa consciência da inclinação do ser humano ao pecado desde do início da sua existência, o salmista vai humildemente a Deus e confessa o seu pecado. E ele faz isso por quê? Ele faz isso porque ele sabe quem é Deus, Deus que pode remover esse pecado. Então, nesse primeiro tópico, 2 pontos, professor, que você pode enfatizar, e você também, professora, deve enfatizar, é esse. Em primeiro lugar, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Em segundo lugar, é a Ele que nós devemos ir humildemente e confessar os nossos pecados. Há questões na nossa alma e na nossa vida que só serão resolvidas quando um pecado for confessado diante de Deus e também, ao mesmo tempo, humildemente passarmos e irmos à orientação pastoral. E sobre isso, nós vamos ver no segundo tópico, que fala a respeito de buscando restauração, como que o ser humano é restaurado, como que o cristão pode e deve ser restaurado diante de Deus e também diante dos homens. O segundo tópico são dos versículos 6 a 13, ele fala a respeito da purificação da vida interior. O salmista se sentia inviabilizado, sujo, completamente imperfeito. Por isso que essas palavras, purifica-me, lava-me, aparece de uma maneira clara, porque
esse lavar, esse purificar, só poderia ser de dentro para fora. Então você vê isso principalmente no versículo 10 do Salmo, quando ele pede o quê? Um espírito reto. Um espírito reto. Então, o primeiro ponto para a restauração da alma caída é, além da confissão do pecado, é a restauração interior. Obra esta que só Deus pode fazer. E essa obra se inicia no momento que você é confrontado com a palavra de Deus, no momento em que a pessoa é confrontada com a verdade de Deus e humildemente se curva a ela. Daí que vem o desejo de confessar aquilo que nenhum outro ser humano teria acesso, a não ser a plena consciência da parte de Deus com a pessoa. Então, essa alma vai a Deus de maneira humilde e pede perdão, restituindo a alegria. É aí, o salmista ele vai mostrando ao longo do versículo 8, é aí que ele espera ter de novo a alegria da salvação, júbilo. A expressão alegria, a expressão júbilo aparecem porque é só a partir desse tratamento em que a alegria é restabelecida na vida do pecador. Por isso que nesse segundo tópico, nós podemos dizer que a restauração humana, ela começa a partir da vida interior, a partir do coração. Tudo começa a partir da obra regeneradora que Deus faz no coração do ser humano. E aqui é muito importante nós conversarmos com os nossos jovens a respeito da gravidade e da realidade do pecado e como tratar esse mal. Do ponto de vista bíblico, é vontade de Deus que todo pecador seja restaurado. E esse é um ponto muito importante e é um dos pontos principais para sarar muitas vezes a alma do ser humano. Por exemplo, quando não confessar um pecado, a Bíblia mostra que ele traz uma série de problemas, de angústias na própria alma. Por isso que o modelo bíblico a respeito desse problema não é outro senão o confessar, o deixar e o prosseguir na caminhada. Não há outro meio, não há outra maneira de tratar um problema tão sério do que esse, como a gente vê à luz do Salmo 51 e também ao longo da história da igreja. Isso significa dizer que nós, como cristãos, a gente busca viver uma vida se desenvolvendo na presença de Deus, fazendo, desejando fazer a vontade de Deus, mas nós não somos, nós não estamos completamente protegidos, digamos assim, de um acidente de um pecado. Mas na vida do cristão, o pecado ele se torna acidental. E quando isso acontece, não há outro meio senão passar pela confissão e pelo tratamento e restauração espiritual dessa alma. E para quê? Para que a alma tenha paz, alegria e júbilo. Esse é um ponto muito importante, porque o domínio do pecado, ele acaba com a vida espiritual, ele tem
poder de corroer a vida espiritual, a sensibilidade espiritual. E para romper com esse processo, é o que a palavra de Deus diz, né? Coloca de uma maneira bem clara no Salmo 51. É confessando e estabelecendo a resolução firme de não mais praticar esse pecado. E além da confissão a Deus, é preciso reafirmarmos também a necessidade de submeter-se humildemente à orientação e ao tratamento pastoral. Então esse é um modelo bíblico de como tratar o pecado, como ser restaurado na presença de Deus, para que aí sim, como diz o tópico 3, né, estejamos prontos para adorar. Em lições passadas nós vimos que uma das questões, uma das implicações numa vida de adoração daquele que pode se apresentar ao Monte Santo do Senhor é ter pureza de coração e mãos limpas. Falávamos lá de santidade interior e santidade exterior. E aqui era a mesma coisa. É aquele que foi restaurado, aquele que foi purificado, aquele que foi lavado por Deus, agora pode estar se apresentando prontos para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E a palavra de Deus diz no Novo Testamento que podemos nos apresentar a Cristo, que é o grande sumo sacerdote, né? Que passou as mesmas tentações que nós passamos, mas sem pecado. Então, nesse sentido, nós temos o desejo de participar da adoração pública. Aquele que é restaurado por Deus tem o desejo de participar da comunhão do corpo de Cristo, da comunhão com os irmãos. Ou seja, esse desejo é restaurado, júbilo, alegria agora estão nos corações daqueles que foram restaurados por Deus. Desejo ardente de participar da comunhão do corpo de Cristo. Um outro aspecto daquele que foi completamente restaurado por Deus é o quebrantamento e a contrição. Os versículos 16 diz exatamente sobre isso. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Contrição, quebrantamento, desejo da presença de Deus, isso são resultados de uma alma restaurada, de uma alma purificada, de uma alma completamente reposicionada na presença de Deus. E finalmente, o versículo 13 fala a respeito daqueles que agora podem fazer o bem aos outros. Versículo 13 diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. É a predisposição de fazer o bem, é saber que Deus agora está conosco, que Ele purificou a nossa vida interior, por isso agora nós temos ações, gestos exteriores que refletem a retidão do nosso espírito, que refletem a pureza do nosso coração, que refletem toda uma novidade de vida em Deus que conquistamos em Cristo Jesus. Em síntese, essa lição ela quer trazer uma verdade muito bem apresentada, não só no Salmo 51, mas ao longo do Novo Testamento. Nenhum de nós está livre de cometer alguns acidentes acerca de pecado.
Mas a verdade é que o pecado na vida daquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro não pode jamais ser uma nova realidade escravizante. Tratar o problema do pecado não tem outro meio senão o que passa pela confissão sincera, submissão à orientação pastoral e restauração na presença de Deus para se apresentar em Deus ou na presença de Deus de maneira a não se envergonhar. Que esse seja o desejo do nosso coração, que cada um de nós possamos, nesse dia e nessa oportunidade, você professora, juntamente com a sua classe, nós somos convidados com essa lição a fazermos em nós um exame de consciência. Em que tenho pecado em pensamentos? Em que tenho pecado em sentimentos? Em que tenho pecado em vontade? Meu pensamento, meu sentimento e vontade, eles estão juntos de acordo com a vontade de Deus? É um convite, o Salmo 51 é um convite a nós revisitarmos esse lugar escondido, recôndito da nossa alma, do nosso coração e pedirmos ao Senhor: sonda-me, Senhor, sonda-me, ó Deus, me mostra aquilo que porventura eu não estou vendo. E eu não tenho dúvida que o Espírito Santo de Deus vai trazer esclarecimento e a partir desse autoexame a nossa vida espiritual estará mais transparente, estaremos mais conscientes de como devemos andar na presença de Deus. Eu desejo, neste final de semana de lições bíblicas, que a tua classe seja edificada e que vidas que necessitam de restauração do Senhor sejam restauradas para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.